Você trouxe a Bíblia Sagrada, tem a palavra de Deus? Abra e vamos fazer leitura da Santa Palavra de Deus. Oséias capítulo 6, versículo de número 3. Encontraram? Diz amém? Então vamos ler. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra. Parte A do versículo: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Leia comigo essa parte bem forte, vamos lá. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Vamos fazer mais um minuto de oração. Levanta a sua mão ou a sua Bíblia, como você queira. Liga o seu pensamento ao trono de Deus. Ore comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Jesus, nós queremos mais conhecimento da sua palavra. Nós queremos conhecer o Senhor e queremos prosseguir em conhecer o Senhor. Ó Deus, dai-nos graça, dai-nos unção, sabedoria das suas palavras santas e divinas. Ó Deus, fica conosco nesta manhã, para que o seu nome seja glorificado. Fala, Senhor, conosco através da sua santa palavra, em o nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Pode tomar o seu assento em o nome do Senhor Jesus. Isto, pode louvar a Deus. Está fraco, Jesus merece melhor. Está fraco ainda, Jesus merece melhor. Glorifica o Rei da Glória, aleluia. Meus irmãos, a palavra do Senhor através do ministério do profeta Oséias está dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer Deus. Bem, se a palavra do Senhor está dizendo conheçamos, é porque nós devemos conhecer Deus. Quem não conhece Deus não chega a lugar nenhum. E se a palavra diz e prossigamos em conhecer Deus, é porque ninguém tem o conhecimento total de Deus. Por mais que você tenha comunhão com Deus, por mais que seja íntima a sua comunhão com Deus, você ainda não tem o conhecimento total de Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer Deus. Por mais que o homem pesquise e tente fazer contato com Deus, ele não conseguirá ter o conhecimento total de Deus, porque a mente humana, ela é limitada, e o conhecimento de Deus é infinito. Muitas pessoas procuram fontes para conhecer Deus, mas a única fonte, o único livro, a única fonte que pode nos trazer conhecimento de Deus é o livro dos livros, a Bíblia Sagrada. Ela pode nos revelar mistérios acerca de Deus, e somente a santa palavra de Deus é uma fonte onde pode nos fornecer um conhecimento mais íntimo de Deus. Podemos conhecer Deus melhor é através da Bíblia Sagrada. Conhecer é o que? Conhecer é saber. Devemos saber sobre Deus. Conhecer é ser muito versado. Conhecer é ter informação, é privar de intimidade. A palavra está dizendo que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer Deus. Eu quero falar sobre a importância de conhecer Deus, e quero trazer algumas verdades fundamentais sobre o conhecimento de Deus. Olha para cá em nome do Senhor Jesus. Primeiro, o conhecimento de Deus é parcial ao homem. O conhecimento de Deus é parcial para o homem.
Eu disse para vocês que ninguém, por mais íntima que seja a sua comunhão com Deus, por mais que você tenha contato com Deus, você não consegue ter o conhecimento total de Deus. Mas você deve conhecer Deus e deve prosseguir em conhecer o Senhor Deus. A Bíblia Sagrada fala em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 9 ao versículo 10. Eu disse para vocês que o conhecimento de Deus é parcial para o homem. Nós vemos isso em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 9 ao versículo 10. Ouça bem, Paulo diz o seguinte: em parte conhecemos e em parte profetizamos. E quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será o que? Aniquilado. Disse Paulo: em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O homem não tem o conhecimento completo de Deus. Isto porque o homem é carne e Deus é espírito. O homem é pecador e Deus é santo. Mas nós devemos conhecer e prosseguir, já que não temos o conhecimento total de Deus, devemos prosseguir em conhecer Deus. Em parte conhecemos e em parte profetizamos. Paulo está dizendo o quê? Em parte conhecemos Deus e em parte pregamos. Quer dizer, nós pregamos sobre Deus e pregamos aquilo que conhecemos sobre Deus, aquilo que sabemos sobre Deus. Mas quando vier o que é perfeito, ou seja, quando Jesus Cristo vier, quando Jesus descer nas nuvens para arrebatar a sua igreja, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Isto significa o quê? Quando nós estivermos em estado de glória, Jesus vai descer para levar a sua igreja. A igreja, antes de subir, ela será transformada de corpo pecaminoso para corpo glorioso. Então, quando houver esta transformação de corpos, aquilo que é em parte será aniquilado. Nós receberemos a transformação de corpos, receberemos um corpo glorificado, com o qual nós iremos subir no arrebatamento da igreja. Aí sim, o que é em parte ficou aniquilado, e aí nós podemos ter o conhecimento total de Deus, porque vamos viver com Ele, vamos estar com Ele, vamos morar com Ele, vamos estar com Ele por toda a eternidade. Enquanto estamos aqui adorando a Deus aqui nesta terra contaminada pelo pecado, aonde cresce todo tipo de imoralidade e onde nós não podemos ter o total conhecimento de Deus, nós devemos prosseguir em conhecer o Senhor. Isto é, através das fontes autorizadas por Deus, nós devemos prosseguir buscando o conhecimento de Deus. Em segundo lugar, o homem só poderá conhecer o que Deus revelar a ele. O homem só poderá conhecer o que Deus revelar a ele. Enquanto estivermos aqui, jamais Deus irá nos revelar tudo sobre ele. E nem sei se quando estivermos lá, se Ele ainda vai nos revelar tudo sobre Ele. Mas uma coisa eu tenho certeza: nós teremos um conhecimento melhor de Deus quando estivermos lá. Quem crê nisto, levanta a mão e glorifique o nome do Senhor Jesus. Eu disse que o homem só poderá conhecer o que Deus revelar a ele. Isto fica claro em Romanos, capítulo 1, versículo 19. O que a Bíblia diz em Romanos, capítulo 1, versículo 19? Porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta. O que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque Deus o manifestou. Deus só revelou o que o homem pode compreender sobre ele. Só. O pecado impõe limites ao conhecimento humano total de Deus. Deus só nos revelou sobre ele aquilo que nós podemos conhecer.
E nem tudo que Deus revelou sobre ele, nós ainda não temos conhecimento. O conhecimento total, nós temos que prosseguir em conhecer o Senhor. Há muitas pessoas que ficam indagando sobre Deus, fazendo perguntas sobre Deus. Como foi que Deus existiu? Quem é a mãe de Deus? E etc. Meus irmãos, ficar indagando sobre Deus, como foi que Deus surgiu, é um atestado de que não estamos satisfeitos com aquilo que a Bíblia nos revela a respeito de Deus. Nós não temos que ficar indagando de como surgiu Deus, de onde veio Deus. Nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor nosso Deus. E aquilo que nós podemos saber sobre Ele, Ele já revelou através da sua palavra. Tem muitas pessoas que querem colocar em jogo a nossa fé, não é verdade? Gosta de fazer perguntas que não tem nada a ver. Por exemplo, um dia desse chegou alguém perguntando para mim: você é crente, né? Você é pastor? Sim. E ele perguntou: quem foi a mulher de Caim? O que tem a ver a mulher de Caim com a minha fé? O que tem a ver a mulher de Caim com a minha salvação? Eu disse: você é casado, né? Ele disse: eu sou. Eu disse: então se preocupe com a sua mulher. Você está preocupando com a mulher dos outros para quê? Se preocupe com a sua mulher. O que tem a ver a mulher de Caim com a minha fé? Eu não quero saber quem foi mulher de Caim. Eu quero conhecer e prosseguir em conhecer o meu Deus. Esse Deus que criou o céu e a terra. Aleluia. É sobre Ele que eu quero saber. Conheçamos e prossigamos em conhecer Deus. Em terceiro lugar, olha aqui, o conhecimento de Deus está além da compreensão humana. O conhecimento total de Deus está além da compreensão humana. O salmista, um homem de muita intimidade com Deus, ele disse o seguinte, no capítulo 136, versículo 6. O que foi que disse o salmista? No capítulo 136, versículo 6 de Salmo: tal ciência é para mim maravilhosíssima e tão alta que não a posso atingir. Que ciência está dizendo o salmista? A ciência de Deus, o conhecimento total de Deus. Ele disse: tal ciência é para mim maravilhosíssima e é tão alta, tão elevada, que não a posso atingir. É uma ciência muito alta para a compreensão humana, o conhecimento total de Deus. É certo, é verdade que Deus conhece todos os nossos pensamentos, Deus conhece as nossas intenções, Deus conhece os nossos motivos, Deus conhece os nossos desejos, Deus conhece os nossos temores, Deus conhece a nossa vida. Ele sabe de tudo sobre a nossa vida e aquilo que está oculto em nossas vidas, Ele sabe, Ele tem conhecimento. Ele tem conhecimento total de nossas vidas, mas nós ainda não podemos ter o conhecimento total de Deus. É por isso que a palavra está dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer Deus. Na medida com que a gente for falando, vocês vão entendendo. Em quarto lugar, o conhecimento sobre Deus é infinito. Repete isto: o conhecimento sobre Deus é infinito. Diga isto, meus irmãos. Quem está me ouvindo aí? Levanta a sua mão. Dá para dizer? Diga pelo menos essa última palavra: é infinito. É infinito. Note bem no que diz a palavra de Deus: conheçamos e prossigamos em conhecer. Se é infinito, se é uma ciência maravilhosíssima, mas é tão alta, é tão elevada, que é difícil nós atingirmos, nós temos que procurar esse conhecimento até onde podemos alcançar. Então não podemos ficar parados. Depois nós vamos falar sobre algumas fontes de conhecimento, como podemos conhecer melhor o nosso Deus. Então note bem que o conhecimento de Deus, ele é processual e é gradativo.
quando diz conheçamos e prossigamos em conhecer, está dizendo que o conhecimento de Deus, ele é processual e gradativo. Não tem ninguém que tenha feito um curso universitário, não tem ninguém que tenha feito que é graduado ou pós-graduado, não tem ninguém que tenha feito um mestrado, não tem ninguém que tenha feito um doutorado, um pós-doutorado, não tem ninguém que tenha feito um curso universitário, que seja bacharel em teologia, que tenha o conhecimento total de Deus. O conhecimento de Deus é processual e gradativo. Como você vai buscando, vai procurando se aprofundar, vai lendo a palavra, vai buscando fundamento sobre Deus, Ele vai se revelando a você, e você vai conhecendo melhor o Senhor. Não pode ficar parado, você tem que conhecer e buscar mais ainda o conhecimento de Deus, prosseguir em conhecer o Senhor nosso Deus. Conheçamos e prossigamos. Agora note bem, algumas fontes pelas quais podemos conhecer Deus. Olha para cá, algumas fontes pelas quais podemos conhecer Deus. Primeiro, através do intelecto. Qual é a fonte? As Escrituras, a palavra de Deus. Jesus destacou a importância dessa fonte para o conhecimento de Deus. Ele disse assim: errais por não examinar as Escrituras. Errais. Quando nós examinamos, nos preocupamos em examinar, em buscar fundamento na palavra de Deus, nós vamos descobrindo mais algo sobre Deus. Ou seja, Deus vai se revelando mais a nós. O profeta Daniel, ele sabia muito bem como é o valor do estudo para conhecer algo sobre Deus. Daniel capítulo 9, versículo 2. O que foi que disse Daniel ali? Entendendo pelos livros. Ele entendeu, note bem, ele entendeu pelos livros que o número de anos de quem falou o profeta Jeremias, em que havia de acabar a assolação de Jerusalém, era de 70 anos. Mas como foi que Daniel descobriu isso? Daniel descobriu isto pelos livros. Daniel descobriu isto pelas Escrituras. Daniel descobriu isso buscando fundamento na fonte, nas Escrituras, no intelecto. Ele descobriu que o número de anos de quem havia falado o profeta Jeremias, em que havia de acabar a assolação de Jerusalém, era de 70 anos. Ele descobriu pelos livros. Irmãos, crente que tem preguiça de ler a palavra de Deus, não tem conhecimento de Deus, e nem está prosseguindo em conhecer o Senhor. Crente não pode ter preguiça de ler a palavra de Deus, e até de ler outros livros extra-bíblia que fala sobre Deus. Crente não pode se acomodar, não. Você tem que buscar fundamento, tem que ler a palavra, tem que comer a palavra. Este livro aqui, irmãos, é para ser comido, espiritualmente falando, é para ser comido. Você tem que comer a palavra de Deus, alimentar-se dela, para ter conhecimento de Deus. Até na vida secular. Na vida secular aí, se o camarada cruzar os braços, ele não vai chegar a lugar nenhum. Alguém diz assim: eu quero me formar em medicina. Não corre atrás não para ver se vai se formar. Alguém diz assim: eu quero ser um engenheiro mecânico. Não corre atrás para ver se vai chegar lá. Então nós temos que buscar conhecimento, temos que buscar fundamento. Crente preguiçoso, que não gosta de ler a palavra de Deus, tem tempo para tudo, menos para a palavra de Deus, não tem muito conhecimento de Deus. Ele vive de informações sobre Deus. Informações sobre Deus.
mas ele não tem uma experiência pessoal com Deus. Então uma das fontes de conhecimentos é o intelecto, através das escrituras sagradas. Daniel descobriu algo importantíssimo pelos livros, pelos estudos, porque ele buscou fundamento, ele buscou conhecimento. Agora note bem, outra fonte. Nós podemos conhecer Deus, às vezes através do intelecto. Tem alguém que tem uma certa dificuldade, mas em segundo lugar, através da comunhão com Deus, e a fonte é a oração. Isso todos nós podemos fazer. Através da nossa comunhão com Deus, cuja fonte é a oração, nós podemos ter o conhecimento de Deus. Provérbios disse o pregador em Provérbios, capítulo 2, versículo 3 ao versículo 5: e se clamares por entendimento, olha aqui, e se clamares por entendimento e inteligência, e buscar como tesouro escondido, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Provérbios 2, 3 ao 5. Eu vou repetir. Se clamares, estamos falando que através da nossa comunhão com Deus, cuja fonte é a oração, nós podemos ter melhores conhecimentos de Deus. E o pregador disse: se clamares, quer dizer, se orares por entendimento e inteligência, se clamares por entendimento e inteligência, e buscar como a tesouro escondido. Você está vendo que o conhecimento de Deus é como um tesouro escondido, você tem que buscar. E buscar como a tesouro escondido, então acharás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Através da nossa comunhão, cuja fonte é a oração, se clamares. Então tem gente, irmãos, infelizmente, muitas vezes nós nos tornamos preguiçosos para ler a palavra de Deus, para buscar fundamentos sobre Deus, para querer saber, para se preocupar em saber sobre Deus. E às vezes nos tornamos também preguiçosos em orar nesse sentido, em buscar, em ter comunhão mais íntima com Deus. Ora, quando nós temos comunhão com Deus, significa dizer que nós temos afinidade com Deus. Quando temos afinidade com Deus, significa dizer que nós somos amigos de Deus. Queridos, nós como amigos de Deus, como tendo intimidade com Deus, com maior afinidade com Deus, é evidente que Deus vai se revelar mais a nós. Quando você tem comunhão estreita com Deus, Deus se revela melhor a você. Você passa a ter experiência com Deus. Você passa a não ter dúvida da existência de Deus, de que Deus é com você, de que Deus está na sua vida, de que Deus vela por você, de que Deus cuida de você. Aleluia! Então temos que buscar fundamentos sobre Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer Deus. Em terceiro lugar, podemos conhecer Deus através das revelações. Qual é a fonte? O Espírito Santo. Diga comigo, o Espírito Santo. Diga mais alto, o Espírito Santo. Meus irmãos, podemos nos aprofundar no conhecimento de Deus através do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? A Bíblia diz que o Espírito Santo conhece até as profundezas de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 fala sobre isso, que o Espírito de Deus conhece até as profundezas de Deus. Então, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, quando nós buscamos esta graça, quando nós buscamos nos encher do Espírito Santo e conseguimos de fato ser cheios do Espírito Santo, o próprio Espírito de Deus vai trazendo para nós informações sobre Deus.
Hoje nós temos uma facilidade. Hoje não é como no Antigo Testamento. No Antigo Testamento o Espírito de Deus descia, usava alguém para executar uma obra, e depois de ter usado alguém para executar uma obra, ele subia e não permanecia na terra. Por exemplo, o Espírito de Deus descia sobre Moisés, usava Moisés, Moisés executava uma obra, tendo executado aquela obra, ele subia, o Espírito Santo subia de novo. Outro exemplo, o Espírito Santo descia, usava Gideão para executar uma obra, tendo Gideão executado aquela obra, o Espírito Santo subia de novo. Era assim no Antigo Testamento. Mas depois do derramamento do Espírito Santo, em Atos 2, o Espírito Santo veio para ficar com a igreja. Depois de Atos 2, quando o Espírito Santo desceu, ele desceu para ficar. Hoje nós temos esta liberdade, podemos dar liberdade para o Espírito Santo. Então, se o crente hoje buscar, o crente, nós, os cristãos de hoje, nós temos uma facilidade melhor do que os crentes do Antigo Testamento, porque hoje o Espírito Santo habita conosco. Hoje o Espírito Santo está na igreja. O Espírito Santo não simplesmente desce, usa um vaso e depois sobe. Não, o Espírito Santo desceu para ficar com a igreja, para ficar com o crente, para ficar com você. Ele está em nós, ele está em mim, ele está em você, ele está aqui no altar de Deus. Então, quando você entende isso e você começa a buscar e começa a se encher, e se enche do Espírito Santo, é aí que o próprio Espírito, que conhece até as profundezas de Deus, vai clareando a sua mente, e você vai cada vez mais se aprofundando no conhecimento de Deus. Oh, irmãos, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Aleluia. Se encha do Espírito Santo. No mínimo, o crente tem que procurar ser cheio do Espírito Santo. No mínimo, o crente tem que procurar ser cheio do Espírito Santo. No mínimo isto. Abra o teu coração e diga: Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, venha sobre a minha vida. Aleluia. No mínimo, você precisa se encher do Espírito Santo. Outra coisa, em quarto lugar, podemos ter o conhecimento de Deus através das tribulações. Espera aí, pastor. Sim, através das tribulações. Qual é a fonte? As nossas experiências cotidianas. Paulo descobriu muitos segredos sobre Deus na escola da tribulação. Paulo foi um homem profundo. Ele examinava as escrituras sagradas. Se você for ler as defesas de Paulo diante dos reis daquela época, você vai descobrir que Paulo era estudioso da palavra. Ele tinha conhecimento de Deus e foi um homem que muito sofreu. Paulo descobriu muitos segredos sobre Deus na escola da tribulação. Então os crentes precisam entender isso. As tribulações muitas vezes é uma escola, é uma escada para subirmos degraus, para estarmos mais perto de Deus. E sabe qual é a nossa alegria no momento das tribulações? É em saber que o Senhor Deus, Ele pode nos livrar dessa tal tribulação. O crente que tem conhecimento de Deus e que usa as tribulações como uma escola, uma fonte de conhecimento de Deus, ele nunca murmura na hora da tribulação. Ele faz desses momentos da sua vida uma escada para subir mais.
Talvez se não fosse por uma tribulação na sua vida, você não estaria aqui hoje. Quem sabe se não fosse uma enfermidade, você não teria estado com Deus, ou não teria se convertido. Talvez se não fosse uma adversidade na sua vida, você não teria abrido o seu coração para Jesus. Paulo dizia: quando penso que estou fraco, é aí que estou forte. Nos momentos de tribulações ele dizia: eu me alegro por ser participante das aflições de Cristo. Sabe por quê? Porque Paulo sabia que tudo estava sob o controle de Deus. E ele tinha conhecimento de Deus, e devido ao conhecimento que ele tinha de Deus, ele sabia perfeitamente que Deus está sobre o controle, e que aquela tribulação que ele estava passando na sua vida estava também sobre o controle de Deus. Quando falta-nos o conhecimento de Deus, nós pensamos que nos momentos das tribulações Deus não está conosco, pensamos que estamos sendo atribulados, perseguidos, é porque Deus nos abandonou. Não. Deus quer nos ensinar alguma coisa nesse momento de tribulação. Talvez você esteja passando por um momento de adversidade na sua vida. Faça disto uma escada para você subir degraus e estar mais perto de Deus. Saiba que Deus está no controle desta tribulação. Deus está no controle da sua vida. Deus está no controle das coisas. Quem crê que Deus está no controle das coisas, levanta a sua mão e glorifica o santo nome do Senhor Jesus. Agora deixa eu falar algumas coisas muito importantes aqui. Quero trazer algumas consequências para quem despreza o conhecimento de Deus. Isto é muito sério. Eu tive lendo o livro de Oséias, e eu busquei alguns fundamentos aqui no livro de Oséias. Eu recomendo você, depois com o tempo, você ler o livro de Oséias, porque é muito importante. Conheçamos e prossigamos em conhecer Deus. Algumas consequências para quem despreza o conhecimento de Deus. Isso é muito sério, olha para cá. Deus entrará em contenda com estas pessoas. Quem despreza o conhecimento de Deus, está escrito na palavra de Deus, Deus entrará em contenda com tais pessoas. Oséias capítulo 4, versículo 1. O que diz? Eu vou ler. Ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem amor e nem conhecimento de Deus na terra. Por que Deus entrou em contenda com o povo naquela época? Porque não havia verdade, nem amor e nem conhecimento de Deus na terra. E a razão por não haver verdade nem amor era devido à falta do conhecimento de Deus. Note bem que fica claro aí que é estabelecida uma inimizade entre Deus e o homem. Esta inimizade é causada pela falta de conhecimento de Deus. Espero que Deus não tenha estabelecido uma inimizade com nenhum aqui. Mas se porventura você não sente a aproximação de Deus na sua vida, você ouve muita gente dizer assim: eu sinto a presença de Deus, eu recebo a glória de Deus. E você vê muita gente falando língua estranha e você não pode falar. E você vê muita gente glorificando a Deus, se alegrando, até chorando na oração, e você não consegue fazer isso. Você vê muita gente falando: eu sinto a presença de Deus, e você não sente nada disso. É porque Deus está ausente de você. Você não está sentindo a aproximação de Deus de você. E o crente tem que sentir a aproximação de Deus dele. Você está sentindo alguma coisa de Deus aqui? Você está sentindo algo de Deus aqui na sua vida? Levanta a mão e glorifique o nome dele. Aleluia!
Por que nós oramos e não sentimos nada de Deus? Será que não foi estabelecida uma contenda entre Deus e nós? Por que buscamos e não conseguimos nada? Alguém vem na igreja, Deus fala com ele, ele sente a presença de Deus, ele sai alegre, contente, satisfeito e dizendo como Deus falou, como Deus operou, e você saiu vazio. O culto para você foi uma lástima, o culto para você não teve nada de bom, mas para outras pessoas o culto foi muito bom. Você não sentiu nada, Deus não se aproximou de você. Será que não está estabelecida uma contenda? Deus falou: ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem amor e nem conhecimento de Deus. Aí a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer Deus. Aleluia! Quem despreza o conhecimento de Deus está em contenda com Deus. Em segundo lugar, isso é sério. Segunda consequência para quem despreza o conhecimento de Deus: Deus as entregarás a sentimentos pervertidos. As pessoas que desprezam o conhecimento de Deus, Deus entrega elas aos sentimentos pervertidos. Romanos capítulo 1, versículo 28. Ouça só: e como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, Ele os entregou a um sentimento pervertido para fazer coisas inconvenientes. Porque eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, Ele os entregou a um sentimento pervertido para fazeres coisas inconvenientes. Estas pessoas então cairão em práticas de devassidão e destruição, mas Deus o entregou aos seus sentimentos carnais para que eles sofram as consequências de seus pecados e serão condenados no dia do juízo. É um perigo muito grande quando alguém despreza o conhecimento de Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer Deus. Repete isso em nome de Jesus. Conheçamos e prossigamos em conhecer Deus. Em terceiro lugar, para quem despreza o conhecimento de Deus, Deus as abandonará na prática do mal. Deus as abandonará na prática do mal. Oséias capítulo 2, capítulo 4, versículo 2, diz assim: só prevalece o mentir, o matar, o furtar, o perjurar, a promiscuidade e etc, etc, etc. Isto acontece, meus irmãos, quando o homem despreza o conhecimento de Deus. É quando nós desprezamos o conhecimento de Deus que a nossa natureza pecaminosa, ela se fortalece. A nossa natureza pecaminosa se fortalece quando nós desprezamos o conhecimento de Deus. E quando a nossa natureza pecaminosa, ela se fortalece, a tendência é nós partirmos para a prática do mal.
a gente vai se afastando cada vez mais de Deus. Quando a nossa natureza pecaminosa vai se fortalecendo, a gente vai se afastando da graça de Deus. Não é isso que acontece hoje em dia? Já naquela época Deus falava através do ministério de Oséias: só prevalece o mentir, o matar, o furtar, o perjurar, a promiscuidade, a violência, e etc, etc. Não é isto que prevalece hoje em dia no nosso mundo de hoje? Por quê? Porque a natureza pecaminosa, ela está cada vez mais se fortalecendo. E quando o crente deixa de buscar o conhecimento de Deus, a tendência é isso acontecer, é a sua natureza pecaminosa ir se fortalecendo. E conforme ela for se fortalecendo, você vai partindo para a prática do mal. E porque você não busca de fato o conhecimento, aí Deus te entrega nas práticas do mal. Aí a tendência é a sua natureza pecaminosa ir fortalecendo, fortalecendo, e você cada vez mais distante da graça e do conhecimento de Deus. Que isto não venha acontecer com nenhum de nós, que nós possamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Oh, levanta a mão e glorifique ao Senhor Deus, aleluia. Em quarto lugar, eu vou ser rápido agora, porque senão vai demorar muito. Em quarto lugar, quando nós desprezamos o conhecimento de Deus, acontece, nós começamos a ter uma vida catastrófica. Uma vida catastrófica. Note bem, a palavra do Senhor diz no versículo 3 do capítulo 4 de Oséias, ouça bem: por isso a terra se lamenta, e todo o que nela mora se desfalece. Por isso a terra se lamenta, e todo o que nela mora desfalece. O desprezo do conhecimento de Deus, irmão, causa catástrofe na vida do ser humano e na própria natureza. A terra tem sofrido os efeitos do pecado do homem. Desde a queda lá no Jardim do Éden, a terra tem sofrido catástrofe pelo efeito do pecado do homem. E essas catástrofes acabam atingindo todos os moradores da terra. Isso é efeito, é consequência do pecado, é consequência de uma vida que não busca o conhecimento de Deus. Eu me lembro que o profeta Ageu, ele profetizou, dizendo que esta terra tremeria, esta terra seria abalada dentro de um reino que não pode ser abalado. E nós temos visto a terra sendo abalada, catástrofes acontecendo no mundo inteiro. Todos os dias chegam até nós, através da imprensa falada e escrita, notícias de grandes tribulações que acontecem em toda a terra, em todo o mundo. O profeta Ageu profetizou, falou sobre isso, dizendo: esta terra tremeria, disse o profeta Ageu, que essa terra tremeria dentro de um reino que não pode ser abalado. Esta terra seria abalada dentro de um reino que não pode ser abalado. A terra está sendo abalada, catástrofes está acontecendo em todas as partes do mundo, podemos dizer. E os moradores da terra muitas vezes ficam perplexos, estupefatos, abalados. Mas Ageu disse que esta terra seria abalada dentro de um reino que não pode ser abalado. E qual é esse reino que não pode ser abalado? São os filhos de Deus que buscam conhecimento de Deus, que tem conhecimento de Deus, que sabe quem é Deus, que tem Deus na sua vida, que serve e adora o verdadeiro Deus. Enquanto muitos estão abalados,
Nós estamos olhando para o céu e glorificando a Deus e dizendo: ora vem Senhor Jesus. Temos certeza absoluta que Jesus vai voltar. E sabe por que temos certeza que Jesus vai voltar? E nós vamos subir com Ele, vamos estar com Ele para todo sempre, porque temos conhecimento de Deus que isto vai acontecer. Deus falou que vai acontecer e nós cremos que vai acontecer. Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Nós vamos subir com Ele, vamos subir, vamos, aleluia. Aleluia. Para quem despreza, os que desprezam o conhecimento de Deus, olha aqui, serão destruídos. Diga comigo: destruídos. Isso é muito sério. Oséias capítulo 4, versículo 6. Olha aqui: o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. O meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Oséias 4, 6. A falta de conhecimento então destrói muitas vezes o povo de Deus. Meus irmãos, não tem sido poucos os crentes que estão sendo destruídos pelos costumes mundanos, porque não têm conhecimento da palavra de Deus. Tem muitos crentes que estão sendo destruídos pelos costumes mundanos por falta do conhecimento da palavra de Deus. Mas que isso não aconteça com nenhum de vocês. Conheçamos e prossigamos em conhecer Deus. Quem despreza o conhecimento de Deus, em sexto lugar, são rejeitados. Diga comigo: são rejeitados. Diga outra vez: são rejeitados. Parte B do versículo 6 do capítulo 4 de Oséias: porque tu rejeitas o conhecimento, eu também te rejeito, disse o Senhor. Porque tu rejeitas o conhecimento, eu também te rejeito. Parte B do versículo 6 do capítulo 4 de Oséias. Quem rejeita o conhecimento de Deus é rejeitado pelo Senhor. Deus é santo e por isso Ele não pode compactuar com o pecado e com as obras infrutuosas das trevas. Quando o rei Asa assumiu o reinado, a primeira coisa que Deus mandou avisar o rei: olha, rei, eu estou contigo enquanto você estiver comigo. Se você me deixar, se você me rejeitar, se você deixar de buscar o meu conhecimento, a minha lei, as minhas obras, eu também te rejeito. Quem rejeita o conhecimento de Deus é também rejeitado por Deus. Para encerrar, quem rejeita o conhecimento de Deus é julgado pelo Senhor. Diga assim: é julgado pelo Senhor. Diga mais alto: é julgado pelo Senhor. Versículo 9 do capítulo 4 de Oséias: castigá-lo-ei pelos seus caminhos e lhe darei a recompensa das suas obras, porque deixaram de olhar para mim, diz o Senhor. Toda atitude que você tomar nesta vida terá consequência, segundo a palavra de Deus. Naquele grande dia, grandes e pequenos estarão diante do Senhor. Grandes e pequenos estarão diante do Senhor naquele grande dia. E a Bíblia diz que Deus não terá ninguém por. Deus não terá ninguém por. Fala mais alto: Deus não terá ninguém por inocente. Toda atitude que você tomar nesta terra terá consequência naquele grande dia. Atitude pecaminosa terá consequência naquele grande dia. Então, para que possamos ter uma vida, como diz a palavra, santa, fiel, justa e irrepreensível, precisamos de quê? Do conhecimento de Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer Deus. Quem busca o conhecimento de Deus aprende a cultivar o autocontrole. Quem busca o conhecimento de Deus desfruta de paz.
Quem busca o conhecimento de Deus desfruta de uma alegria que só pode vir de Deus, que não vem dos lados, mas vem de Deus. Quem busca o conhecimento de Deus desfruta de uma graça celestial. Quem busca o conhecimento de Deus está sempre otimista. Quem busca o conhecimento de Deus está sempre alegre, está sempre cheio de amor. Quem busca o conhecimento de Deus tem sempre a presença de Deus. Quem busca o conhecimento de Deus está sempre cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia! O conhecimento de Deus produz dinamismo e avivamento. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, irmãos. Muitas pessoas acham que avivamento é só gritar e fazer barulho. Hoje em muitos lugares avivamento é gritaria e barulho. Mas eu quero dizer uma coisa: isto muitas vezes são movimentos de homens. Não tem nada de avivamento aí. Se não há respeito, se não há reverência, se não há renúncia, se não há submissão à palavra de Deus, se não há arrependimento sincero, se não há oração fervorosa, se não há verdadeira adoração, ao invés de adoração é uma competição de louvor. Se não há verdadeira adoração, se não há conversão de almas, se não há, meus amados irmãos, acima de tudo, conhecimento de Deus, barulho e gritaria são movimento de homens. Avivamento tem que ter conhecimento de Deus, tem que haver respeito, tem que haver arrependimento sincero, tem que haver verdadeiramente a unção do Espírito de Deus. Que Deus abençoe vocês. Avivamento tem que ter conhecimento de Deus. Precisamos deixar o Espírito Santo operar. Ao invés de movimento de homens, precisamos dar lugar ao Espírito Santo. Quem faz a diferença não é o pregador, quem faz a diferença é o Espírito Santo. E hoje em dia em muitos lugares parece que a pessoa quer ultrapassar, quer passar na frente do Espírito Santo. Ah, Deus falou quando Deus não falou nada. Deus revelou quando Deus não revelou nada. Conheçamos e prossigamos em conhecer Deus. Que Deus lhe abençoe. Fique em pé, levanta a sua mão. Oh glória, aleluia, glória a Deus, aleluia, oh aleluia. Vê se dá para sentir alguma coisa. Vê se dá para sentir algo ardendo no seu coração. Quando Jesus entrou no meio dos dois discípulos no caminho de Emaús, quando Jesus entrou no meio deles, um fogo começou a arder nos corações dos dois discípulos a caminho de Emaús. Se Jesus está aqui no meio, o fogo já está ardendo aí no coração. Tem um fogo ardendo aí no seu coração, irmão. Aqui nesse lado aqui, lado esquerdo, tem um fogo ardendo aqui no seu coração. Tem um fogo aqui, aqui no altar tem fogo ardendo aqui em nossos corações. Coral, tem um fogo ardendo aí no coração. As irmãs aqui à minha direita tem um fogo ardendo aí no seu coração. Os irmãos aqui na direção, a banda, o grupo de louvores, tem um fogo ardendo aí no seu coração. Os irmãos aí atrás, os obreiros e obreiras, tem um fogo ardendo aí no seu coração. Oh, levanta a mão e glorifique o nome do Senhor. Se há um fogo ardendo aí no seu coração, dê glória a Ele. Comece a glorificar o nome do Senhor. Pode glorificar o nome do Senhor. Pode louvar. Aleluia, Jesus. Levanta a sua mão e comece a glorificar o nome do Senhor Jesus. Isto, vai orando, vai sentindo algo de Deus. Vai sentindo algo de Deus na sua vida. Vai sentindo a unção do Espírito Santo na sua vida. Vai recebendo o mover do Espírito Santo aí no seu coração.
Aleluia. Vai sentindo o fogo ardendo, vai sentindo. Vai recebendo a unção do Espírito Santo. Vai sentindo a glória de Deus, vai sentindo. Vai sentindo a glória de Deus, vai orando, vai buscando a face do Senhor. Vai orando, vai sentindo a graça de Deus, vai glorificando. Olha a glória de Deus. Olha a glória de Deus. Aleluia. 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 Sinta a presença de Deus. Receba a unção do Espírito Santo, irmãos.
Aleluia! Batam palmas e glorifiquem ao Senhor Jesus, igreja. Oh, glória a Deus!